Eu vou falar um pouquinho, então, de cibersegurança, ou cibersegurança, como algumas pessoas também chamam. Vou dar uma visão para vocês, né, do conceito de cibersegurança de uma forma mais geral. Eu não vou me ater aqui a alguns aspectos específicos da cibersegurança, né, com relação, por exemplo, à criptografia, ou segurança da informação, segurança de redes. São várias especificidades que eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou dar uma visão mais ampla, mas sabendo, né, e também como vocês já assistiram à palestra sobre o bacharelado de ciência da computação, de cibersegurança, ontem, se não me engano, vocês devem ter percebido a imensidão de especificidades de segurança que nós temos. Bom, se eu fosse resumir para vocês, né, eu quero manter um sistema seguro. A forma mais simples que eu iria responder para vocês é: desconecta todos os cabos, pega esse dispositivo e coloca ele dentro de um cofre. Possível isso? Não, né? Hoje em dia, nós não conseguimos mais ficar sem interconectividade. Vou passar aqui. Então, essa é a realidade que nós temos, né? Passamos ali dos computadores pessoais, desktops, que quase ninguém mais utiliza, a menos aqueles que jogam, segundo o professor Omar. Passamos, então, né, com toda essa evolução e o avanço da tecnologia e microcomputação aos dispositivos portáteis e móveis. Então, nós temos ali toda a possibilidade de mobilidade agora com esses dispositivos. Vocês mesmos estão usando vários dispositivos computacionais aí na mão de vocês. E agora a gente começa a utilizar esses dispositivos. Então, são dispositivos computacionais, alguns deles, que têm capacidade muito maior do que o que a gente tinha há 50 anos atrás num computador que tomava toda uma sala. E o ponto principal aqui que interliga essa evolução é a conectividade desses dispositivos. Eles, isolados, acabam não fazendo muito, mas a gente precisa, a interconexão deles, a possibilidade de aplicações que nós podemos fazer entre esses dispositivos, ou seja, associando esses dispositivos, coletando esses dados, enviando esses dados para a nuvem, e o processamento, obviamente, de tudo isso, é o que traz um grande impacto em relação ao que nós temos hoje. E, obviamente, tem toda essa evolução que a internet também passou. Ou seja, essa interconectividade, só essa animação aqui é graças ao Fernando, que está aqui na plateia. O Fernando é meu aluno de doutorado, então, créditos aqui dessa animação para ele. E essa animação, quando eu vi, né, a representação que o Fernando fez com relação a essa animação, eu gosto muito de utilizar nas minhas apresentações, porque ela representa essa internet que a gente tinha lá entre, né, ali a década de 90, anos 2000, onde essa interconectividade entre os dispositivos era entre dispositivos que estavam fixos. Eles estavam presos ao lugar. A gente tinha essa comunicação, começava a ter, na verdade, essa interação, essa interligação entre esses dispositivos, mas esses dispositivos eles estavam fixos. Qual é a vantagem disso? Você sabe exatamente o local em que ele se encontra, consegue colocar um firewall, por exemplo, que vai proteger aquela região. Então, é um pouco mais fácil do que a gente tem hoje. Só que não é essa a realidade mais que nós temos. Nós evoluímos para o que nós chamamos de internet das coisas. Com aquela portabilidade que eu mencionei para vocês, agora a internet ela passa a ser entre as pessoas, porque esses dispositivos eles estão ali no dia a dia. Todo o tempo, toda atividade que você vai fazer, essa conectividade ela está relacionada com a aplicação que está sendo feita. Então, a gente chama essa evolução de internet das pessoas, até o que a gente chama hoje de internet das coisas. A interligação ou a integração desses dispositivos nos ambientes que nós temos, obviamente, ali dentro do dia a dia de vocês, das atividades de vocês, mas a interligação nesses ambientes, sensores que vão coletar dados, sensores que vão coletar
dados do seu corpo, ou seja, você começa a utilizar esses dispositivos, e aí novas aplicações, novas possibilidades se abrem com esse tipo de internet das coisas aqui. Hoje em dia, por exemplo, já tem até especificidades em relação à internet das coisas, né? Coloquei aqui algumas para vocês, a internet dos vestíveis, que é a possibilidade de você ter esses dispositivos no seu corpo, ou seja, você está utilizando esses dispositivos e eles estão interconectados entre eles e com a internet. Então, a internet dos vestíveis, aqui, que a própria indústria, só voltar um pouco, né? A indústria 4.0, ou seja, a possibilidade de colocar esses dispositivos no ambiente de fabricação, de manufatura, e aí também coleta de dados, auxílio ali na tomada de decisão. Na saúde, então, falando de aplicações, esses dispositivos, né, a internet das coisas, ela serve, né, dentro de um contexto de saúde, onde você pode coletar esses dados, que são dados de saúde, o teu médico consegue monitorar como é que está a tua saúde em tempo real. Então, você tem agora outras possibilidades em relação à saúde. Internet voltada também às cidades, que acabou não aparecendo aqui, mas também tem toda essa possibilidade de coleta desses dados às cidades, controlar, oferecer para o governo, né, dados que permitem melhores decisões em relação ao ambiente, ao contexto, de uma forma mais ampla. Então, esses são alguns exemplos aí das possibilidades e das especificidades que a gente acaba tendo em relação à internet. Obviamente, cada nicho desse, você pode ter uma quantidade diferente e uma variedade diferente de problemas, né, relacionados à segurança. E também, dependendo da abrangência desse tipo de rede, você também aumenta ou diminui o escopo das dificuldades, dos desafios em relação à segurança. Então, eu vou pegar aqui essa perspectiva da internet das coisas, porque hoje eu acredito que ela é a base para o que nós vamos continuar evoluindo nos próximos anos. Então, tomando como base aqui a própria internet das coisas, né, ela traz, né, obviamente, um número maior de dispositivos conectados, isso aí eu acho que já ficou claro para vocês, e também, né, um maior volume de dados que são coletados. Esse volume de dados, eles são trafegados, precisam ser processados, precisam ser armazenados, e aí, do outro lado, né, da visão, de um lado a gente coloca lá a rede, esses dispositivos interconectados, do outro lado a gente precisa fazer toda uma transmissão desses dados, semi-processados ou não, para um determinado ponto, muitas vezes centralizado, uma cloud, por exemplo, e esse processamento ele precisa acontecer, esse armazenamento ele precisa acontecer em um determinado ponto. Vejam, eu falei aqui, né, eu estou simplificando, obviamente, o modelo, mas só para vocês entenderem, apenas nesses 3 pontos eu tenho vulnerabilidades de segurança. Eu tenho vulnerabilidade de segurança ali no ponto onde, na internet das coisas de fato, ou seja, nos dispositivos que estão interconectados, devido à tecnologia que eles utilizam, devido ao próprio dispositivo, ao hardware que foi concebido, ao projeto que foi concebido, ao software que foi concebido ali naquele contexto. Eu tenho vulnerabilidade de segurança na transferência desses dados, na comunicação desses dados, até um determinado ponto centralizado, e eu tenho também problemas de segurança nesse ponto, que está centralizando esses dados e processando esses dados. São diferentes desafios, algumas vezes, alguns deles são comuns, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa visão, né? Diferentes aspectos, diferentes escopos, e nós temos também uma variedade de problemas de segurança que precisam ser tratados, que precisam ser avaliados ali dentro desse contexto. Aqui eu coloquei algumas aplicações para vocês, né, só para fins motivacionais, aqui, os carros autônomos, que também é uma outra perspectiva, né? A realidade aumentada, toda essa possibilidade de você fazer exercícios físicos ali no meio virtual. A indústria 4.0 são exemplos aqui de aplicações da internet das coisas. Nós temos aqui também as casas inteligentes, cidades inteligentes, fazendas inteligentes, tá? E todos os pontos aqui relacionados a eles, coleta de dados,
transmissão desses dados, armazenamento, processamento. Nada muito diferente do que a gente já tem como base da própria computação. Bom, aqui eu coloquei também só alguns pontos relacionados aos dispositivos vestíveis, como uma motivação para vocês. É um ponto que eu venho trabalhando também, então, por isso que eu estou ressaltando aqui. E um ponto de maior uso, né, um uso cada vez maior em relação a esses dispositivos aqui na nossa sociedade. Aqui só uma estatística da Gartner com relação ao uso desses dispositivos. E eu chamo a atenção aqui para o uso deles, porque, muitas vezes, esses dispositivos, e muitos de vocês já utilizam eles, né, esses relógios que fazem medição de pressão, etc., muitos deles, e existem alguns relatos na literatura, eles acabam indo para o mercado sem ter uma avaliação de segurança. E aí acabam sendo brechas para ataques um pouco maiores, como, por exemplo, um dos ataques que aconteceu, não foi exatamente com dispositivos vestíveis, mas acaba caindo, né, desse contexto, que, da botnet Mirai, que fez uma grande infecção de dispositivos conectados na internet, e a infecção foi baseada em pontos bem simples, né, como senhas, ou seja, o dispositivo estava conectado na rede com uma senha padrão que vinha no manual e que ninguém alterou aquela senha. E, logo, os atacantes utilizaram essa informação para poder instalar um malware naquele determinado dispositivo. Obviamente, isso pode acontecer também aqui com esses dispositivos. Bom, mas, afinal, o que é cibersegurança, né? Como eu disse, alguns de vocês não estavam aqui, algumas pessoas chamam de cibersegurança. O que afinal, é cibersegurança? Bom, existem alguns conceitos que nós encontramos na literatura. Algumas pessoas consideram diferentemente cibersegurança, consideram a segurança, ou olham, né, a perspectiva da segurança apenas da informação. Outros olham da perspectiva do contexto em que ela se encontra. Aqui eu vou falar um pouco para vocês, né, vou avançar um pouco aqui nessa questão. Como eu falei no início, eu não vou entrar nos aspectos específicos de segurança da informação ou segurança de dados. Eu vou dar um panorama para vocês em relação à cibersegurança, que é um contexto um pouco maior. Então, a gente precisa ter um entendimento melhor do que de fato, né, qual é o conceito da cibersegurança, né? Eu coloquei aqui para vocês o ato de tornar o ciberespaço seguro contra prejuízos e ameaças. E aí a gente vai. O que é, então, o ciberespaço? Já que a gente está falando de proteção desse ciberespaço, de prejuízos e ameaças, o que é esse ciberespaço? Então, quando a gente olha para o conceito de ciberespaço, ele tem 3 pontos importantes, 3 fatores que nós precisamos considerar nele. O primeiro são os dados, o segundo é a tecnologia, e o terceiro são as pessoas. Então, a definição de ciberespaço é quando você tem a integração desses 3 elementos realizando alguma atividade. Tá? Então, quando você tem geração de dados, uso de dados, através de algum mecanismo, né, tecnológico, alguma tecnologia que vai transformar esses dados ou fazer alguma ação sobre esses dados, e, obviamente, aquilo vai ser utilizado ou manipulado por pessoas, você tem, então, o que é chamado de ciberespaço. Por que eu estou colocando esse conceito de ciberespaço aqui? Porque, muitas vezes, esse conceito de ciberespaço ele acaba sendo simplificado ou usado como sinônimo de internet. E, não necessariamente, o ciberespaço é apenas a internet. Por isso que eu falei para vocês que eu estou me relacionando aqui com cibersegurança, que seria a proteção desse ciberespaço, não necessariamente só da internet. E aí, quando nós olhamos para a cibersegurança com essa perspectiva maior, o problema aumenta de escala significativamente. Porque daí nós podemos sair desses exemplos que eu passei para vocês de redes e ir
dessa escala para uma escala de governo, para uma escala de país, para uma escala mundial. E é essa amplitude, essa visão que eu quero que vocês saiam dessa palestra. Porque, quando a gente fala cada vez mais de cibersegurança na mídia, nós estamos falando, muitas vezes, dessa amplitude maior. E alguns começam a associar apenas com a internet. Então, o ciberespaço é essa integração desses 3 elementos: dados, tecnologia, pessoas. Se você tem a integração desses 3 elementos, você tem, no caso aqui, o ciberespaço, e a cibersegurança seria a proteção desse ciberespaço. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, mais uma ilustração. Obviamente, né, você tem um ciclo ali dos dados, usando para a tecnologia, as pessoas consumindo ali o que vai ser produzido pelo processamento desses dados, etc. E aqui eu trago uma outra visão da definição de cibersegurança, né, que seriam medidas e ações para prevenir o acesso não autorizado, manipulação ou destruição dos recursos e dados que nós temos nesse contexto, nesse ciberespaço que eu apresentei para vocês. Então, essa seria uma definição aí de cibersegurança. Bom, é importante também ressaltar que, algumas vezes, quando vocês vão pegar alguns livros de segurança, eles vão trazer para vocês o conceito de segurança baseado no que a gente chama de CIA, né, que é essa sigla lá de confidencialidade, integridade e disponibilidade em inglês, né, que seria o availability. Então, muitos dos livros que vocês vão encontrar ali, quando fala de segurança, eles vão se remeter a esses 3 pontos. E esses 3 pontos eles são mencionados com essa sigla CIA. Esses 3 pilares, né, eu trouxe algumas referências para vocês, essa visão da segurança, baseada nesses 3 pilares, é uma visão muito antiga. Ela se remete a uma visão de segurança voltada para a informação. Aquela segurança estática. Você olha hoje, vê como proteger aquela informação está armazenada. Muitas vezes não tinha aquela visão de conectividade que eu mencionei para vocês, por isso que eu brinquei no início, quer manter segurança, desconecta tudo, coloca no cofre, mas hoje não é mais possível. Esses dispositivos eles só fazem sentido se estiverem conectados. Então, eu coloquei aqui essas referências para vocês, né, trazendo esse conceito da CIA, que era esse conceito passado relacionando a segurança a esses 3 pilares. Só que, como eu falei, essa é uma visão, primeiro, voltada à segurança da informação, ela foi concebida com essa visão, e há uma visão, quando você lê os documentos, é uma visão que ela segue uma visão estática, ela não vai analisar o sistema ao longo do tempo, a continuidade, a dinamicidade dele. E isso acaba sendo ruim, porque hoje a evolução desses sistemas e a dinamicidade deles é tão grande com essa geração dos dados, com o uso desses dados, que acaba não fazendo mais sentido. Então, aqui essa definição popular, como eu falei, os 3 pilares, eu acabei avançando aqui, uma visão inicialmente proposta, ela é limitada, ela traz uma visão limitada nos dias de hoje, e nós precisamos hoje, nós temos a necessidade, né, de focar mais nas atividades e nos riscos. Então, hoje em dia, quando nós olhamos para a cibersegurança, se acaba também trazendo uma análise de risco, uma análise do contexto em que se encontra, para entender, de fato, quais são os limites e a dinamicidade que você vai ter nesses sistemas. Bom, ainda trazendo limitações com relação a esse conceito passado da CIA, né, eu coloquei aqui que as medições elas acabam sendo medições do sistema pontuais. Se você analisar o conceito convencional, esse conceito que eu acabei de mostrar para vocês, ele traz medições pontuais. Essas medições podem trazer um falso sentimento de proteção e de segurança, que é a visão daquele momento do T0,
mas o T1 pode ser completamente diferente do que você estava vendo antes. Então, essa é alguma das limitações aqui em relação o conceito, né, passado em relação à segurança. Ele não tem garantia, ele não traz essa visão de futuro, de evolução. E quando a gente começa a ver ou a analisar a segurança agora com essa visão de risco, significa que a gente está começando a olhar também para o futuro. A gente está analisando agora, mas também fazendo uma prospecção de quais são os meus riscos, o que pode acontecer, o que eu preciso proteger e antecipar para proteger o meu sistema. Muitas vezes, essas visões, né, passadas, elas tinham uma visão binária, ou está protegido ou não está protegido, ou entra no meu sistema ou não entra no meu sistema. Tá? É uma visão mais distorcida. Tá? Ela olha, né, mais para ativos individuais, enquanto a cibersegurança, essa nova visão que vem sendo construída, ela tenta olhar para um escopo maior. Não apenas do dispositivo, não apenas da rede, mas ela olha para a organização, para a cidade, para as políticas que existem, e tudo tem que estar interligado. Porque não faz sentido você colocar políticas internas dentro da tua empresa se elas não estão seguindo as políticas, as regras, as leis do país, da sociedade de uma forma geral. Então, por isso que eu coloquei ali que ela não oferece uma visão do contexto. Bom, então, aqui nesse ponto, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa mudança de comportamento, para a mudança de visão da cibersegurança num conceito um pouco mais, né, que fazia sentido há alguns anos atrás, mas que hoje ela acaba não fazendo mais tanto sentido por alguns motivos. Né? Tem um crescimento acelerado no número de ameaças, então, se você continuar com essa visão estática, é uma questão de escala, tudo acontece tão rápido, você não vai conseguir proteger o sistema, porque tudo é muito acelerado. Você tem uma quantidade muito grande, um número muito grande de ameaças, um número muito grande de ataques, e aí acaba não tendo essa visão tão completa como se deveria. Nós temos também um crescimento, se por um lado, né, na verdade, nós temos essa visão acelerada, esse crescimento acelerado de ataques, por outro lado, a mudança em relação às tecnologias que são utilizadas nos nossos sistemas para a segurança acaba tendo um crescimento lento. Acaba não sendo tão rápido de você fazer uma mudança de um hardware, por exemplo, de uma tecnologia que está sendo utilizada. Então, a defesa acaba ficando prejudicada nesse sentido. Um exemplo mais concreto para isso, vou pegar telecomunicações. Algumas empresas de telecomunicações, até hoje, utilizam dispositivos legados de 20 anos atrás. Eles sabem que tem vulnerabilidades, eles sabem que existem formas de atualizar aquele sistema, ou até mesmo trocar aquele sistema, mas eles também sabem que, se eles fizerem isso, eles podem ter um problema maior em cascata, e aí eles preferem deixar como está e assumir o risco. Então, esse é um exemplo em relação a essa tecnologia, essa mudança lenta na tecnologia. E aí acaba deixando o recurso ali vulnerável, o sistema vulnerável como um todo. Os ataques estão cada vez mais sofisticados, eles utilizam cada vez mais capacidade computacional. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Qualquer um de vocês poderia contratar uma botnet. Botnet é uma rede de dispositivos infectados usados por atacantes. Qualquer um de vocês poderia contratar uma botnet na cloud. Esse é um serviço disponível para qualquer um de vocês. Tá? E aí, quando você fala de cloud, você contrata lá a quantidade de capacidade computacional que você quer utilizar naquela sua rede que vai atacar um determinado alvo. Isso não existia alguns tempos atrás. O que eu quero mostrar para vocês é que o poder computacional agora que os atacantes têm, eles acabam sendo, no mínimo, equivalente ao que você tem no seu sistema. Muitas vezes não é. Muitas vezes é muito maior.
Então, dentro desse contexto, o que o NIST, que seria equivalente aqui ao nosso Inmetro, ele desenvolveu foi esse framework de cibersegurança. É um framework embasado nessa visão que eu acabei de mencionar para vocês, essa visão contínua do sistema, de evolução e de avanço do sistema. Esse framework ele traz, então, esses 5 passos. 1, identificar. 2, definir. 3, proteger. 4, responder. E 5, melhorar ou aperfeiçoar o sistema. O NIST entende que esse framework ele vai trabalhar em ciclos. Então, você tem, primeiro passo ali de identificar. Identificar o quê? Identificar vulnerabilidades, identificar ataques, identificar possibilidades, elencar os riscos que você tem no sistema. Então, tudo isso faria parte dessa primeira fase, que seria essa fase de identificação. A segunda fase, de definir, seria definir as proteções, definir os meios que vão ser utilizados ali, as ferramentas que vão ser utilizadas para proteger aquele sistema. Tá? Obviamente, por exemplo, regras do FIRE, se a instituição estiver usando o FIRE. O terceiro passo seria o ponto de proteger o sistema em si. Depois, responder, caso tenha um determinado ataque, ele tem que ter a resposta, ele tem que responder àquele ataque, ele tem que fazer alguma ação contra aquele ataque. E o quinto passo seria de melhorar o sistema no sentido, a vulnerabilidade, mesmo com essa determinada ferramenta de proteção, o atacante ainda teve tantos % de sucesso, eu vou precisar, então, melhorar o meu sistema para que isso não aconteça mais. Eu vou precisar atualizar o meu sistema contra uma determinada vulnerabilidade que foi identificada hoje. Então, esse quinto passo seria esse passo de melhoria constante do sistema necessário para que esse ciclo ele continue. Então, com essa melhoria, você tem, então, de novo, identificação. Será que, com a melhoria, eu consegui... eu tenho algum novo tipo de ataque? Porque eu falei para vocês, né? Cada vez mais temos ataques novos, e esse processo ele precisa ser contínuo. Ele precisa acontecer ali, independente do sistema, ou sempre para manter o sistema atualizado e protegido. Então, essa é a ideia do NIST em relação à visão do NIST de cibersegurança. Claro que aqui eu estou trazendo para vocês a visão técnica. Existe toda uma parte de governança que eu não estou trazendo aqui, mas que tudo que é aplicado, implementado dentro desse ambiente, isso também é colocado no framework do NIST, né, ele precisa estar em consonância com as políticas, leis e orientações do governo, de uma forma geral. Quando eu falo governança, não apenas governo. Governança ela vai no sentido de gerenciar, de você controlar, de você fazer todo um monitoramento, e isso pode acontecer dentro do contexto de uma determinada instituição, até mesmo no nível governamental, como eu acabei de falar para vocês. Bom, então, essa é a nova abordagem que eu queria apresentar para vocês, e, obviamente, a gente vem trabalhando com esse contexto agora, né, de evolução dentro desse ciclo que eu apresentei. Bom, algumas considerações aqui com relação a esse conceito recente de cibersegurança. É preciso que a gente olhe a proteção não apenas como uma parte ou não como é preciso que a gente olhe a segurança, a proteção apenas como uma parte do sistema, só uma parte do que vai acontecer, e não o fim do que a gente associa como segurança. Essa evolução precisa ser constante, e tem outras ações que dão suporte à cibersegurança de uma forma geral. Não é apenas a proteção. Né? Ali a gente viu no framework várias outras ações, além da proteção do sistema em si. A gente precisa, né, ter essa visão um pouco mais de continuidade, uma visão contínua do sistema, e não aspectos pontuais, medições pontuais do sistema, e aí, está tudo bem, então não vou melhorar o sistema, é isso aqui e pronto. Bom, dentro, então, dessas considerações, eu vou falar de 3 ações que nós estamos fazendo no grupo de pesquisa em relação à cibersegurança, e que alguns de vocês podem ficar interessados em participar. Tem oportunidades nessas três ações aqui que eu vou mostrar para vocês.
e quem tiver interesse, obviamente, depois pode me contactar. O primeiro deles é um projeto que nós estamos executando, esse projeto chamado de Mentored. É um projeto em parceria com várias outras instituições, incluindo a própria Rede Nacional de Pesquisa, a Universidade Federal de Pernambuco, a USP, a Universidade de São Paulo, a Univale e o Instituto Federal de Santa Catarina. Nesse projeto, a gente tem 3 objetivos principais. Nós estamos trabalhando nesse primeiro eixo, que é o eixo ali de, se eu fosse associar lá com o framework do NIST, seria o eixo ali de identificação. Então, ali a gente está identificando, está tentando monitorar, identificar dispositivos da internet das coisas e também vulnerabilidades, no sentido de prevenir ataques de negação de serviço. Esse projeto ele atua dentro do contexto de ataques de negação de serviço. Então, aqui nesse primeiro eixo, todas as pesquisas elas estão relacionadas com essa análise do tráfego, a identificação de vulnerabilidades baseadas no tráfego da rede e na tentativa de prevenir esses ataques de negação de serviço. O segundo eixo ele já vai para um nível mais de proteção, fazendo, de novo, esse paralelo com o framework do NIST. Então, nós temos a predição aqui de botnets, que é a base para a geração de ataques de negação de serviço, como eu falei para vocês, botnets são essas redes de dispositivos infectados. Aqui a gente subentende que esses dispositivos eles seriam dispositivos da internet das coisas, que participaria, mas não apenas, mas também dispositivos da internet das coisas, e aqui a ideia é fazer a predição desses ataques. E no eixo 3, seria o modelo, a detecção e a mitigação desses ataques, ou seja, seria a proteção em si dentro daquele framework do NIST. Ou seja, ali, no eixo 3, nós estamos propondo mecanismos de detectar, mitigar os ataques. Isso assume-se que o ataque já está acontecendo. O outro objetivo, que é esse quadrinho aqui em azul, ele é um objetivo transversal em relação a todos os outros, que seria a criação de um laboratório acadêmico experimental de cibersegurança voltado para ataques de negação de serviço. Então, nós estamos criando um ambiente experimental. Isso é uma dificuldade que nós temos, quem faz pesquisa, principalmente na área de segurança, e mais associado com ataques de negação de serviço, precisa gerar um volume de tráfego muito grande. Muitas vezes, a gente tenta utilizar a própria infraestrutura da universidade, é complicado, você acaba tirando a rede do laboratório do ar. Alguns já aconteceram, com os meus alunos, de tirar a rede do departamento do ar. Então, esse ambiente que nós estamos construindo ele vai permitir que os pesquisadores possam fazer os seus experimentos com ataques de negação de serviço, utilizando a própria rede nacional de pesquisa, ou seja, todo o backbone, na verdade, não utilizando como base, como suporte o backbone, mas a ideia aqui do projeto é sempre ter esses ataques gerados por dispositivos IoT, que é o foco do nosso projeto. Então, essa é a ideia desse quadrinho azul. Tem alguns de vocês que estão aqui na plateia que já participam do projeto, o João aqui, o Matheus, que está começando. Então, a Lígia também. Então, alguns de vocês já participam. A gente tem também algumas bolsas de IC e bolsas de pós-doutorado, quem tiver interesse também, não sei o nível de todos aqui, mas bolsas de pós-doutorado dentro desse contexto aqui de trabalho. Então, essa é uma ação que nós estamos fazendo. Nós tentamos seguir, quando o projeto foi proposto, seguir esse framework do NIST, que eu mostrei para vocês, exatamente para estar em consonância com essa visão mais moderna em relação à cibersegurança. Um segundo ponto que eu queria, uma segunda ação que eu queria mostrar para vocês, também que com oportunidades aqui de envolvimento, caso tenham interesse, é um projeto também, só que ele é um projeto voltado à privacidade. A privacidade, eu dividi um pouco a privacidade da própria cibersegurança, apesar delas terem interrelações. Eu tenho alguns slides, depois de apresentar essas ações, para falar de privacidade apenas, mas esse projeto ele trabalha também com a investigação de vazamentos de informação no tráfego de rede. Então, você tem lá o tráfego de rede,
E, apenas analisando esse tráfego de rede, você consegue extrair informações que são, algumas vezes, sensíveis para os usuários. E o nosso objetivo dentro desse projeto é criar mecanismos para proteger essas informações que estão sendo trafegadas. Então, esse projeto ele já está um pouco mais avançado no sentido de desenvolvimento. Nós criamos uma ferramenta, né, associada a esse projeto, e já está no nível mais realmente de buscar investimentos, colaborações com empresas, mas também tem espaço ainda para envolvimento de alunos de IC e pesquisa em si. Tá? Então, essa é uma outra ação que nós estamos desenvolvendo dentro do grupo. E uma terceira é algumas oportunidades, algumas pesquisas aí associadas com a indústria, academia, a tentativa de aproximação ou de integração ali do que a gente vem fazendo com relação à indústria. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, na verdade, são 2 exemplos aqui. Nós estamos fazendo algumas ações relacionadas à segurança em cloud e à segurança em smart grid. O primeiro é o FMG com a Huawei, ou Huawei, como talvez a maioria conheça, que gerou esse primeiro white paper e já tem alguns outros. Um segundo que já foi, um segundo white paper que já foi também escrito e mais alguns que nós ainda vamos desenvolver. E tem toda uma parte de pesquisa relacionada à segurança de ambientes em cloud. E o segundo, que é com relação à Smart Grid, ele envolve, então, também a Huawei, a UFMG e a FITEC, associada a toda a rede de geração e distribuição de energia elétrica. Então, toda uma análise de vulnerabilidades, identificação de vulnerabilidades associadas, então, a essas redes de geração e distribuição de energia. Então, depois, se alguém tiver interesse, essas são as 3 principais ações que eu escolhi aqui para trazer, para mostrar para vocês. Bom, em resumo dessa primeira parte, antes de passar rapidamente para a questão de privacidade, eu apresentei para vocês, né, esse conceito, essa visão mais moderna de cibersegurança, que a gente precisa, que eu quero que vocês saiam daqui com essa mensagem, ou seja, não saiam mais por aí falando que a segurança é apenas confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses 3 pilares, nessa visão da CIA, é uma visão limitada, ainda mais considerando os dias de hoje, a evolução dos nossos sistemas. A gente precisa analisar agora, né, ter essa outra visão do contexto, do risco, que é exatamente o que eu mencionei em relação a esses novos conceitos de cibersegurança. Então, aí, por fim, eu apresentei para vocês esse framework. Eu deixo aqui como uma sugestão de leitura. Quem quiser tirar uma foto, aí eu sugiro fortemente a leitura desse artigo. Ele vai nessa linha desse conceito moderno de cibersegurança. Bom, nesses últimos 10 minutos que eu tenho, né, eu acredito que eu nem vou usar tudo, mas eu queria passar para uma outra visão para vocês, agora de privacidade. Claro, são conceitos relacionados, tá? Mas não necessariamente a privacidade ela atua, né, ela está associada apenas com a segurança. Ela é um conceito que vai um pouco mais além em relação a isso. Obviamente, a gente está vivendo no que é chamado ali de capitalismo de vigilância, e cada vez mais a gente está gerando, né, esses dispositivos todos geram dados. Aqui eu tenho toda a visão ali de câmeras, né, os dispositivos que nós usamos, os cookies que vocês têm nos dispositivos de vocês, tudo isso está coletando dados. Esses dados são utilizados, algumas vezes, de forma ética, e, muitas das vezes, de forma não ética. Então toda uma discussão em relação a isso. E essa coleta de dados, obviamente, né, no primeiro momento, ela não seguia regras, ela não seguia nenhuma análise, nenhuma lei, né, que desse limites ao que, de fato, pudesse, ou que pode ser ou não coletado das pessoas. Existem 2 livros interessantes. Aí eu também deixo para vocês como sugestão de leitura. São leituras não técnicas aqui nesse caso, né, só uma visão mais ampla dessa questão da privacidade. São visões
um pouco mais, vou dizer, filosóficas aí, ou um pouco mais relacionadas à sociedade de uma forma geral, mas de uma forma... Aqui tem alguns exemplos que tem lá no livro, não vou... Né, exemplos de dados que são coletados. Por exemplo, o Facebook, ele tinha informações pelo menos essas informações que estão aqui listadas, né, o Facebook já tinha em 2015 dos usuários todos que eles tinham. Vocês podem imaginar a quantidade de usuários que eles tinham. Eles conseguiriam categorizar as pessoas por religião, por renda, por crédito, e, obviamente, vocês devem imaginar como essa classificação das pessoas, né, baseada nas informações que eles tinham, tudo de bom e de ruim que poderia ser feito baseado nessa classificação. Então, aqui são só exemplos, né? Estima-se que os dados que o Facebook tinha naquela época, esses dados eu tirei do livro, tá? De uma dessas duas referências que eu mostrei para vocês, do primeiro lá, Privacidade é Poder. Eles conseguiam, então, fazer mais de 50 mil categorias ali com base nos dados que eles possuíam. E isso tudo traz, né, ameaças à democracia, ao direito das pessoas, principalmente ao que é chamado de direito de esquecimento, e traz danos também para as pessoas, né? Imaginem vocês, alguém querendo fazer um seguro de carro, e aí você chega lá, o preço para você é um, o preço para a segunda pessoa é outro, porque você dirige de uma forma mais arriscada do que o outro. Como que ele sabe? Porque o teu carro deu dados de velocidade média que você utiliza, a forma que você pisa no freio, etc., etc., etc. Então, do ponto de vista técnico, né, claro, aqui é uma visão um pouco mais ampla, mas, do ponto de vista técnico, também existem possibilidades de pesquisa, inclusive, no departamento, né, tem o professor Mário Alvim, que trabalha especificamente com a parte de privacidade, e também tem, né, desafios técnicos a serem aplicados. No laboratório, né, no grupo, a gente trabalha... O que toca mais a questão de privacidade é o que eu falei para vocês em relação ao projeto que nós desenvolvemos, de tentar analisar o tráfego de rede, verificar aquelas informações sensíveis que podem ser extraídas da análise daquele tráfego e na proteção deles, né? Mas existem muitas outras possibilidades de pesquisa que podem ser feitas aqui. Dentro desse contexto, não sou especialista em privacidade, como eu falei, existem outros professores no departamento, mas eu queria dar essa visão para vocês de privacidade, porque hoje ela é praticamente um ponto à parte do que é chamado de cibersegurança. Claro, mais uma vez, elas estão interligadas, tem essa questão de toda a integridade e na verdade, a confidencialidade desses dados, mas elas não são sinônimos. Tá? Então, isso sobre essa parte é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Bom, aqui eu termino, então, o que eu tinha planejado para apresentar. Espero que tenha sido útil para vocês. A minha visão foi de tentar esclarecer, né, nesse primeiro momento, esse conceito de cibersegurança, que eu acho que é importante que todo mundo tenha e fique atento para essas mudanças, para essa nova visão. Não sigam apenas, né, muitos dos livros que vocês vão encontrar na literatura, não são livros tão recentes, que trazem essa visão mais moderna, então tentem trazer sempre essa visão que eu mostrei para vocês. Muito obrigada pela atenção, e eu fico à disposição, caso queiram conversar. Obrigada. Professora, tem duas perguntas aqui. A primeira, obrigado pela palestra, pela excelente palestra. Eu gostaria que você comentasse sobre projetos e perspectivas atuais de cooperação internacional em relação à cibersegurança. Dentro do projeto? Ou... Não, é sobre projetos e perspectivas atuais, necessariamente de cooperação internacional. Pode ser dentro do projeto ou no geral. O primeiro projeto que eu mostrei para vocês, o Mentored, ele é um projeto que tem uma forte cooperação internacional. Ele foi criado com essa visão. Aqui, nesse projeto, como
como colaboradores internacionais estão a Universidade de Sorbonne, na França, o CNAM, na França, e também a Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu pós-doutorado e que também algumas do desenvolvimento iniciou lá durante essa época. Então, nós temos uma forte relação aqui, muito fácil fazer esse tipo de colaboração, tá, dentro, né, do projeto. E a gente vem colaborando já, inclusive, o Vinícius sabe, né, a gente já trouxe desses pesquisadores que estão colaborando com a gente para visitar o departamento, e nós temos expectativas de trazer outros pesquisadores, e, quando eles vierem fazer a visita, a gente vai abrir, obviamente, para todos assistirem às palestras. Tem mais uma pergunta, mais algumas aqui. Que forma de predição de botnet está sendo pesquisada? Mais exatamente, como que dá para prever redes de dispositivos coordenados, mas independentes? São duas perguntas. A gente vem trabalhando com esse aspecto de predição, não tem uma resposta simples, tá? A gente vem trabalhando com essa questão de predição desde 2017. Nós já aplicamos várias técnicas e continuamos nessa evolução de qual que é a melhor técnica, qual é o melhor resultado. Um exemplo que eu dou com relação a essa questão da predição é analisar o tráfego da rede, tentar prever, a partir desse tráfego, alguns comportamentos que começam a aparecer, que são comportamentos coordenados. Então, isso que a gente tenta identificar na rede. Esses comportamentos coordenados, claro, a gente não tem 100% de certeza que eles são de botnet, mas eles acabam dando indícios de que algo pode estar acontecendo nessa coordenação. Nos testes que nós fizemos, nós utilizamos dados que tinham essas botnets e a formação deles, e aí a gente consegue ver, nós utilizamos grafos lá, a gente consegue ver o fortalecimento das arestas nessas interações que esses dispositivos vão fazendo. Então, a partir disso que a gente traz essa visão. Mais uma vez, a gente não tem, não dá para saber 100% do que é isso. É como eu vou fazer uma associação com a previsão de tempo. Você não tem 100% de certeza que vai fazer exatamente 32 graus amanhã, às 2h. Você faz uma predição e pode ter variação no meio do caminho, né, das condições. É assim que a gente está trabalhando nesse sentido também. Legal. Tem mais uma que é: quais os maiores impedimentos para o desenvolvimento das tecnologias de cibersegurança atualmente? Qual que é? Os maiores impedimentos para o desenvolvimento de tecnologias de cibersegurança. Assim, existem desafios grandes. Um dos principais desafios é tratar com esse grande volume de dados, mas, ao mesmo tempo, é uma fonte de resposta, eu diria, porque, se você consegue tratar esses dados de forma eficiente, eles vão te oferecer informações como essa da questão da predição, de você antever, de você identificar essas vulnerabilidades. Mas existe esse desafio ainda de fazer todo esse tratamento. A grande dificuldade de você manter esses sistemas atualizados, eu diria que é a grande dificuldade da maioria das instituições que a gente vem interagindo e colaborando, porque isso custa, né? E o recurso é limitado, e, muitas vezes, a segurança ainda não é vista como uma prioridade dentro das instituições. Então, acho que essa não é uma perspectiva técnica, mas também ela tem um peso grande dentro desse processo como um todo. Show. A gente tem mais uma pergunta para a plateia. Professora, você citou, na questão de cyberespaço, dados, tecnologias e pessoas. Geralmente, a gente vê só até dados e tecnologia, grandes ferramentas, coisas. Na parte das pessoas, que eu considero que hoje, né, com esse volume, acaba sendo a porta mais fácil de fazer esse tipo de ameaça através de pessoas. Que tipo de literatura ou de coisa que tem sido feita para poder fazer uma parte de educação mesmo nas pessoas sobre a importância de ter uma cibersegurança, né?
Tem algumas empresas, por exemplo, não sei se eu posso citar o nome, na verdade. Existem algumas empresas que elas... eu tive a oportunidade de conversar com os administradores do sistema. Eles fazem políticas internas educativas, por exemplo, para spam. Então, essa é uma das ações que eu vou dar como exemplo. Então, assim, a própria instituição ela envia spam para todo mundo. E aí, obviamente, você não pode abrir o spam, certo? Pois é, mas só que você não pode cair no spam. E se você cai, eles te advertem. Então, eles fazem um aprendizado por reforço com as pessoas. Na terceira vez, você pode ser punido. Tá? Então, as empresas podem chegar nesse nível de punição com desconto no salário e, às vezes, dependendo até demissão do funcionário. Então, esse é um exemplo de como que eles estão trabalhando com as pessoas. Show. Dá tempo de mais uma pergunta e logo após a gente tem um sorteio ainda, hein? Tem o sorteio. Tem alguém do lado de lá? Alguém do lado de cá? Uma última pergunta. Beleza. Pessoal, então vou fazer uma aqui, pessoal. Há sinergias interessantes entre entidades da sociedade, empresas, governos e academia no fortalecimento da postura de segurança na prática em suas redes? Se existem ações nesse sentido? Sim. Está cada vez mais forte. A gente, e vocês devem estar ouvindo cada vez mais de segurança. Existem políticas que têm sendo criadas. A própria Lei Geral de Proteção dos Dados é um exemplo desse avanço, mas existem também ações no governo de trazer marcos voltados para a cibersegurança. E aí, mais uma vez, quando eu falo cibersegurança, não é apenas a visão técnica, é toda essa visão de governança, de política, de geopolítica também, tá? Inter-relação. Só para dar uma visão para vocês, o próprio Itamaraty ele tem uma vertente, um setor só associado à cibersegurança, segurança do ciberespaço. Ele faz, ele tem um órgão, não sei exatamente como eles chamam, mas eles têm uma unidade que trata só com essas questões. Então, existem cada vez mais ações, a própria Unesco tem ações voltadas, muitas vezes, educacionais, ações educacionais com essa visão de cibersegurança. É engraçado porque a gente estava assistindo um canal francês e lá no meio do nada, assim, no meio de uma propaganda, como se fosse parou aqui uma parte da novela e vai começar outra, eles botaram no meio um videozinho explicativo do que era um malware, como é que funcionava. Então, é bem interessante em relação a esse processo educativo. No Brasil, acho que a gente precisa evoluir ainda um pouco mais, mas